Olá, começando mais uma edição do programa Nossa Igreja, para você que nos acompanha pela TV União e também nos canais de comunicação da Diocese de São João da Boa Vista. E hoje o programa Nossa Igreja, logo nesse comecinho, já tem a presença aqui do nosso administrador diocesano, Padre João Cândido da Silva Neto, hoje para tratar um pouquinho sobre alguns pontos abordados durante a Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil. Ele participou no final de agosto em Aparecida. Seja bem-vindo, Padre Joãozinho. Muito obrigado, Eduardo, Edu, e também a saudação a todos vocês, telespectadores deste nosso programa. E como é de costume, no comecinho do programa Nossa Igreja, colocarmos nosso coração em oração, gostaria de pedir ao Padre Joãozinho para que pudesse nos acompanhar e conduzir esta oração do Pai Nosso conosco. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como é bom rezar junto com você que nos acompanha, você também que envia aqui seus pedidos de oração, suas mensagens nas postagens que nós acompanhamos nas redes sociais. Mais uma vez, quero estender aqui o meu abraço e agradecer a sua interação, a sua participação sempre conosco. O Padre Joãozinho participou então, agora como administrador diocesano, da edição de número 59 da Assembleia Nacional dos Bispos do Brasil. Como assessor, o senhor também tem participado em outros períodos, não é? E como foi, Padre Joãozinho, nesse ano de 2022? Bom, desde o ano 2017, estou como assessor da CNBB, da Comissão para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada. Então, como assessor, nós também participamos da Assembleia, ajudando nos trabalhos. E este ano, como a nossa diocese está vacante, eu ainda estou no governo da diocese, então eu respondo pela diocese e por isso participei desta assembleia como responsável da diocese de São João da Boa Vista. A assembleia deste ano foi um tanto diferente, porque fizemos a primeira etapa no mês de abril, foi de forma online, de segunda a sexta, e agora, no final de agosto até 2 de setembro, foi realizada a segunda parte de forma presencial lá no Santuário em Aparecida, a 59ª Assembleia Geral da CNBB. E durante esse encontro presencial, alguns assuntos foram fechados, digamos assim, não é? Sim, esta segunda etapa foi mais para fazer algumas votações que estavam pendentes e algumas votações que precisavam da presença, né, dos bispos e dos administradores diocesanos, como, por exemplo, a votação final da tradução do Missal Romano, a terceira versão da tradução do Missal Romano. Ainda faltavam alguns poucos textos para a aprovação e depois a votação final. Então, nesta Assembleia, houve a finalização deste processo e então cremos que no ano de 2023, ainda não temos a data, será publicado o Missal Romano com a sua nova tradução, que nós aí passaremos a usar em todas as missas. E por que, Padre, dessa nova tradução do Missal? É para atualizar não é, a tradução e procurar chegar cada vez mais fiel ao texto original. Né? Então, a tradução, conforme o tempo vai passando, e essa nova tradução é para tentar aproximar com mais fidelidade ao texto latino, ao texto em latim, a original das orações. É um trabalho grande, leva muito tempo, né? Porque, por exemplo, cada oração precisa
de alguém que conheça muito bem a Bíblia, a liturgia, a música, porque não é apenas traduzir uma palavra, né, do latim para o português, mas é ver todo o seu sentido bíblico, litúrgico, teológico, pastoral. E isso em cada frase, em cada oração de todo o missal, né, de todas as celebrações, de todos os ritos. Então, é um trabalho aí que demorou quase 20 anos. E depois o Papa Francisco, no seu pontificado, canonizou muitos santos, né? Então, nós temos a missa, por exemplo, da Santa Dulce, dos pobres, do Brasil, e tantas outras celebrações. O dia de Santa Marta, 29 de julho, agora é dia de Santa Marta, Maria e Lázaro. Então, são, às vezes, pequenas alterações nas missas que agora precisa de uma nova atualização, né? O dia 22 de julho, por exemplo, é dia de Santa Maria Madalena, era memória, e o Papa Francisco, por ocasião do Jubileu da Misericórdia, alterou de memória para festa. Então, tem um prefácio próprio da missa de Santa Maria Madalena, que foi traduzido, que foi inserido agora no missal. Então, são muitas orações novas que vão surgindo ao longo do tempo e que precisa de uma atualização. Além desse ponto do missal romano, teve também o ministério do catequista, que foi abordado nessa reunião, nessa assembleia, né? Sim, foi aprovado o itinerário de formação para o ministério do catequista para a Igreja do Brasil, né? O tempo de formação, depois as adaptações que cada diocese vai fazendo. E também nós aprovamos o rito de instituição, né? Já vem do Vaticano a proposta de uma celebração em que o bispo confere o ministério de catequista, mas é preciso fazer também a tradução e adaptação para a Igreja do Brasil. Então, isto foi aprovado e agora é remetido, volta para Roma, né, para ser aprovado por Roma. Então, depois teremos em cada diocese a formação para catequistas, para receber ministério e o rito litúrgico já aprovado. Então, a instituição do ministério de catequista é algo dado pelo bispo, como o bispo faz, dá o ministério de leitor para os seminaristas, ministério de acólito também para os seminaristas e candidatos ao diaconato permanente. Então, cabe depois ao bispo instituir os catequistas da sua diocese com este rito próprio litúrgico da Igreja. E ainda falando sobre essa ideia da Igreja do Brasil, teve uma mensagem também direcionada a todo o povo brasileiro no final já dessa Assembleia. Gostaria que o senhor pudesse comentar também conosco, para quem nos acompanha, de particularidades dessa mensagem. O importante desta mensagem, toda a Assembleia, todos os anos, os bispos do Brasil, que são os pastores do povo de Deus, sempre os bispos enviam uma mensagem, não simplesmente ao povo católico, mas a mensagem é ao povo brasileiro. Então, acho que é isso que é importante ressaltar. Sim. Esta mensagem não se trata para quem apenas participa da igreja ou para os católicos, mas é uma mensagem dos bispos do Brasil para o povo brasileiro. Por isso, é uma mensagem que sempre mostra um pouco a situação em que o país está vivendo no momento, mas como são bispos, homens consagrados, pastores do povo de Deus, como igreja, é sempre uma mensagem inspirada na palavra de Deus, inspirada no Evangelho. Por isso, é uma mensagem sempre carregada de esperança. E lembra a carta aos Romanos, quando o apóstolo diz que a esperança não decepciona. Então, esta mensagem quer fazer o nosso povo a refletir cada vez melhor sobre a situação social que passamos, a situação política, cultural, econômica, também religiosa, e
esse tempo de campanha eleitoral é um momento importante para o país viver melhor a sua democracia, viver os seus direitos e seus deveres. Então, os bispos, preocupados com toda a situação do nosso povo, têm esta palavra de carinho, de esperança e também de conforto quando as pessoas mais pobres, os doentes, as pessoas carentes, os que sofrem mais. Então, dentro da população do Brasil, temos tantas pessoas carentes, necessitadas e que precisam da ajuda fraterna, da solidariedade, principalmente dos que se dizem cristãos. É uma grande palavra de motivação e conforto também ao mesmo tempo, né? E interessante esse destaque que o Padre Joãozinho deu, essa observação muito válida, né? Uma carta direcionada, uma mensagem direcionada ao povo brasileiro, não somente àqueles de denominação católica. Padre Joãozinho, e sua participação como administrador diocesano nesse ano de 2022, o que mais o chamou a atenção, assim, o que o senhor traz de lá para São João da Boa Vista nesse período em que nós estamos vivendo? Olha, nesta assembleia, também um dos temas foi a animação bíblica da vida e da pastoral. Então, uma grande preocupação da Igreja em relação à palavra de Deus, a importância de escutar, de meditar, de rezar com a palavra de Deus, de celebrar a palavra, porque é Jesus que fala ao seu povo e a palavra de Deus é que reúne e forma a comunidade. E a Igreja tem como centro esta missão, a missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E nós estamos aqui no mês da Bíblia, então a importância de colocar a palavra de Deus nas mãos do povo, colocar a palavra de Deus na mente e no coração de cada pessoa, porque nós todos temos que ser fiéis ao Evangelho e levar uma vida com o sabor do Evangelho e anunciar Jesus a todas as pessoas. O que eu trago dessa Assembleia é esta comunhão entre os bispos, entre os assessores, que alguns podem até pensar e falar, a igreja está dividida, tem bispo que fala uma coisa e fala outra. Cada um tem o seu pensamento, é claro, né? Na mesma família, cada um pensa de uma maneira. Entre o clero, cada padre também tem o seu modo de ser, de falar, também entre os bispos. Mas o que é importante ressaltar é que a igreja é mistério de comunhão. Naquilo que é importante, naquilo que é essencial, os bispos estão juntos, né? A aprovação de muitos textos, de muitos documentos, foi aprovação quase unânime. Né? Então, quase lá 300 bispos e a maioria, a grande maioria, votando no mesmo assunto, a favor, né? De uma forma favorável. Então, se discute, tem opiniões contrárias, cada um dá a sua contribuição, mas é o trabalho em conjunto, é um trabalho feito sempre em comunhão, e que é esta a beleza da igreja, né? Cada membro do corpo é diferente, mas os membros juntos formam o corpo. Assim é a nossa igreja. Então, essa experiência da Assembleia sempre reforça isto. Cada bispo é diferente, mas juntos nós somos a Igreja de Jesus aqui no nosso Brasil. Belíssima essa reflexão que o senhor traz, trazendo essas diferenças ali dos bispos, trazendo para a nossa diocese, que temos também muitos sacerdotes com as suas diferenças também, e para dentro da nossa própria casa, né? Onde existe toda essas ideias diferentes, mas o principal deve ser a comunhão. Sempre buscando a comunhão, a participação e vivendo a mesma missão. Bom. Agradeço, Padre Joãozinho, pela sua participação hoje, logo no começo aqui do programa Nossa Igreja. E para você que está nos assistindo, fica na sequência, né, com o Padre Joãozinho trazendo a palavra do pastor. Grande abraço. Obrigado. Meu irmão, minha irmã, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você.
Estamos caminhando neste mês de setembro, dedicado à Bíblia, Palavra de Deus. Nós queremos ter sempre um maior contato com a Palavra de Deus, fazendo a experiência de escutar Jesus na nossa vida através da Sagrada Escritura. É Deus que fala com o seu povo, Deus fala conosco, Deus se revela a nós através da leitura meditada, da leitura orante da Palavra de Deus. A celebração da Eucaristia no domingo, em todas as nossas comunidades, é um momento privilegiado para escutar, celebrar a Palavra de Deus e repartir o pão consagrado, o pão da Eucaristia. No 25º domingo do tempo comum, o Evangelho que nos apresenta a liturgia é o de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. Jesus conta uma parábola e com esta parábola ele quer nos ensinar a passar do acúmulo, da posse, para o dom. A parábola do Evangelho deste domingo mostra a habilidade de um administrador em administrar o dinheiro. E isso deve ser passado para a nossa vida cristã. Jesus chega a dizer que os filhos deste mundo são mais sagazes, mais astutos para com os da sua geração do que os filhos da luz. A parábola mostra que um administrador foi acusado de esbanjar os seus bens. Então o seu patrão lhe disse: "Que eu ouço dizer a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois não podes mais administrar meus bens." O que então faz este administrador? Ele resolve acertar as contas com aqueles que deviam para o seu patrão. Perguntou a um: "Quanto você deve ao meu senhor?" 100 barris de azeite. "Então, pega a tua conta, senta-te depressa, escreve 50. E por fim, o Senhor elogiou esse administrador desonesto porque agiu com esperteza. Este homem não foi elogiado por aquilo que ele fez antes, de ficar com aquilo que não era dele, de possuir o bem que era do seu senhor. Ele foi elogiado pela sua esperteza em repartir o dom para com os outros. Jesus nos ensina que a verdadeira esperteza é a de quem sabe que tudo é dom de Deus. Tudo é dom de Deus. Por isso, o verdadeiro discípulo de Jesus vive em constante ação de graças e em espírito de partilha. Não possuir, mas partilhar. Jesus diz que ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Servo aqui é o escravo. O escravo é propriedade de alguém, do outro. Ou nós servimos a Deus, ou somos de Deus, ou então nós temos como ídolo a riqueza, os bens, o dinheiro. Não podemos ser escravos dos bens, escravos do dinheiro, escravos do poder, mas devemos servir com toda a liberdade a Deus, que é o único Senhor, o Senhor absoluto. Por isso, Jesus nos convida a reconhecer que tudo que temos é dom de Deus. E se é dom de Deus, também a nossa vida, devemos viver nesta constante ação de graças. E aquilo que temos não deve ser para ser possuído, acumulado por nós. Mas aquilo que temos, devemos colocar sempre a serviço
dos nossos irmãos e irmãs, principalmente dos que mais precisam. Vamos rezar, meu irmão, minha irmã, para que o Senhor, nosso Deus, nos dê um coração de pobre, semelhante ao coração de Jesus, para que em tudo possamos fazer a vontade do Senhor, vivendo a sua palavra. Que o bom Deus lhe conceda a sua bênção, paz e alegria, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.